Vamos começar aqui mais um vídeo e nesse vídeo a nossa aula será sobre a adição algébrica de números racionais. O nome parece meio assustador, não é verdade? Mas não tem nada de assustador aqui. A coisa é bem simples, já é um assunto que foi visto no ano passado, né? Para o sexto ano, só que foi visto nos números naturais, não é? Agora vamos ver nos números racionais, ou seja, vai entrar também os números negativos, tá certo? Bom, basicamente aqui os nossos exercícios de hoje vão ser sobre fração, não é? Fração e também números decimais. Então, como eu falei, não tem nada de novidade. Fração. Nossa, professor, mas fração é muito difícil, é muito trabalhoso. Realmente, o número de reclamações de alunos sobre esse assunto é muito grande. Mas eu já vou adiantar, não é difícil, é trabalhoso, mas difícil não. Mas você tem que lembrar inicialmente o seguinte, tem dois tipos de situações que você pode encontrar para operar adição ou subtração de fração. Tá? Tem aquela situação em que as frações são com o mesmo o quê? Denominador. Lembram disso? Então eu quero somar 5 terços com 7 terços. Quero somar. Eu posso somar a fração que tem o mesmo denominador, ou seja, denominadores iguais direto? Pode. Quando os denominadores forem iguais, o que vai acontecer? Repete o denominador e soma os numeradores. 5 e 7, 12. Pronto, acabou. Só isso. Tá? Então, sempre que você tiver denominadores iguais, você vai repetir o denominador e somar os numeradores. Basicamente é isso, tá certo? Mas e se os denominadores não forem iguais? Como está acontecendo aqui, ó. O denominador aqui é 8 e aqui é 6. Nossa, professor, mas aí é muito trabalho. Realmente é trabalho, mas não é difícil, tá? Como é que nós vamos fazer? Vamos começar aqui, ó. Quando acontecer dos denominadores serem diferentes, tanto para adição quanto para subtração, ou no caso aqui para uma soma algébrica, nós vamos fazer o que com os denominadores? Fazer o MMC. Lembram do MMC? Isso, MMC, essas três letrinhas aqui significam o quê? Mínimo ou menor, tanto faz, mínimo ou menor, múltiplo comum. Tá? Ou seja, nos números 8 e 6, ó, que são os denominadores, existem seus múltiplos. Tem os múltiplos de 8 e os múltiplos de 6. Eu quero o menor deles. Menor deles. Lembram disso? Então, você tem duas situações que você pode achar. Você pode achar os múltiplos de 8 dessa forma, ó, listando o conjunto dos múltiplos, que começa pelo quê? O 0. 0 é múltiplo de qualquer número. Depois é a tabuada do 8. Você faz a tabuada do 8. 8, ou seja, vai pulando de 8 em 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. E assim por diante, né? Porque o conjunto dos múltiplos ele é infinito, não é isso? Porque você pode multiplicar o 8 por infinitos números. Ou, se você quiser facilitar, vai pulando de 8 em 8 na sequência. Agora vamos ver os múltiplos de 6. Começando do zero, sempre. O conjunto dos múltiplos sempre começa do zero. Depois, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54 e assim por diante. Então, a mesma coisa, múltiplos de 8, pula de 8 em 8. Múltiplos de 6, pula de 6 em 6 se você seguir a sequência da tabuada. Bom, agora queremos ver quem são os múltiplos comuns. O 0 não interessa para a gente, então não vou utilizar o 0. Aí depois, percorrendo esse conjunto dos múltiplos, tanto do 6 quanto do 8, você vai perceber o quê? Que o 48 é múltiplo do 8
e é múltiplo do 6, ó, ou seja, ele é comum. E ele é o menor? Se você tirou o zero, que o zero não nos interessa, ele é o menor. Então, o menor múltiplo comum de 8 e 6 é 48. Ah, professor, eu posso fazer assim? Pode fazer assim, nada impede, mas desde que os números sejam pequenos, não é? Mas se os números forem grandes, tipo 23, 75, ó, qual é o menor múltiplo comum, ou seja, o MMC de 23 e 93. Já pensou você fazer os múltiplos desses dois números e achar o menor deles? Você vai perder muito tempo, né? Então, para que isso não ocorra, existe uma outra maneira de você achar os múltiplos, né? O menor múltiplo comum entre dois ou mais números, que é fazendo a decomposição em fatores primos. Então, no nosso caso aqui, nós pegamos o 8 e o 6, ó, e vamos fazer a decomposição em fatores primos. Lembram disso? Fácil, né? Aqui só entra número primo. Para facilitar, tá? Isso não é obrigatório, mas para facilitar, a gente coloca esses números primos aqui em ordem crescente. Tá? Ele terá que dividir um desses dois números aqui ou os dois, tanto faz. Lembram o que é número primo? Número primo é todo aquele que só pode ser dividido por um ou por ele mesmo. Vou repetir. Número primo é todo aquele que só pode ser dividido por um e por ele mesmo. Então vamos fazer uma sequência básica aqui de números primos. O menor número primo que nós conhecemos é o 2. 2. E lembrando que o 2 é o único número primo que é par. Não existe nenhum outro número par que seja primo. O 2 é o único, tá certo? Então, se vier um número par depois do 2, você já sabe que ele não é primo. Depois do 2 é o 3, depois do 3 é o 5, depois do 5 é o 7, e depois é o 11, o 13. Então, até o 13 já dá para resolver muitos problemas. Então, é suficiente você saber que os números primos, numa ordem inicial, seriam esses: 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Ah, professor, tem que decorar? Veja bem, você acaba decorando, né? Naturalmente, de tanto usar, de tanto trabalhar, você acaba decorando. Porque aqui, ó, você já vai tirar o 4, que é par, então não é primo, já tira o 6, já tira o 8, já tira o 10, já tira o 12. Todos esses números pares não são primos, então eles já saem. Depois, o 3 é ímpar, no caso aqui, ó, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, então ele é primo. O 5 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Assim também o 7, o 11, o 13. Ah, professor, então todo número primo depois do 2 é ímpar? Não. O 9. O 9 é ímpar. Ele é primo? Vamos ver, ó. Quem é que divide o 9? O 1. Quem é que divide mais o 9? O 3. Quem é que divide mais o 9? Ele mesmo, tá vendo? Então, além do 1 e dele mesmo, o 9 é dividido pelo 3. Então, o 9 não é primo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui só vai entrar número primo, como eu falei, para facilitar a nossa vida, vamos colocar em ordem crescente. Então, você vai sempre começar pelo menor primo, que é o 2. Aí a pergunta que você vai fazer: o 2 divide alguém aqui? Divide. O 2 divide todo número par. Olha, o 8 é par e o 6 é par. Então, o 2 divide os dois números. 8 dividido por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. Pronto, fizemos a primeira parte. Agora temos mais dois novos números, 4 e 3. O 2 divide algum número aqui? Divide. Então, o 2 ainda serve. Ó. Pode repetir o 2 ainda. O 4 é par. 4 dividido por 2 é 2. Lembrando que quando você divide por 2, você quer achar a metade do número. A metade de 4 é 2. O 2 divide o 3? Não, o 3 não é par. Se não divide, eu repito o número. Aí, repetimos o número. Ainda tem número par aqui? Tem. O 2 é par, então o 2 serve. Ó. O 2 é primo, divide ele mesmo. 2 dividido por 2 é 1, mas já sabemos que o 2 não divide o 3, então repete. Qual seria o próximo número primo que entraria aqui? Ora, o próprio 3, ó, que é o próximo depois do 2. Então, quem divide o 3 é o 3, que é ele mesmo, que é primo. Aí dá 1, dá 1. Quando deu tudo 1, ó, acabou. Acabou aqui, ó. E agora, o que a gente faz? Multiplica esses números. Então, vamos multiplicar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24.
Então, ué, professor, mas lá no exercício deu 48. Olha, você está vendo como é que são as coisas aqui? Nós pulamos o 24, ó. Pulamos o 24. O 24 é múltiplo de 8 e múltiplo de 6, tá vendo? Então, o MMC de 8 e 6 não é 48, é 24. Ah, professor, mas o 48 não é múltiplo de 8 e 6? Sim, ele também é múltiplo, mas não é o menor, tá vendo? O menor múltiplo comum de 8 e 6 é 24. Então, tanto faz você fazer por aqui ou por aqui, mas percebam, a chance de você cometer um erro fazendo por aqui é maior do que fazendo por aqui, ó. É o que estava acontecendo com a gente, tá vendo? Nós vimos o 48 aqui e fomos em cima dele, não percebemos o 24. Então, é bom seguir essa maneira aqui, ou seja, decomposição em fatores primos, tá? Então, você vai, aqui só entra número primo em ordem crescente, não é obrigatório, mas ajuda bastante. Quando aqui der 1 em 1, você vai multiplicar os números primos que você encontrou. O resultado dessa multiplicação é o nosso MMC, tá certo? Então, o número que nos interessa é o 24. Agora, voltemos lá, ó, na nossa conta. Esse MMC, o que a gente vai fazer? O que ele vai servir para a gente? Ora, ele vai ser o novo o quê? O novo denominador. Ele é um novo denominador. Então, você arma aqui novamente, não esquece o sinal, é menos. Você arma aqui as frações, a operação para você continuar. Então, está aqui, ó, ele é o novo denominador, ele vai tornar os denominadores iguais. E agora, o que a gente faz? Quem é que lembra aí? Quem é que lembra? Lembraram? Lembraram? Muito bem. Eu vou pegar o MMC, que é o 24, e dividir pelos denominadores que nós tínhamos. Quanto é 24 dividido por 8? 3. Aí você bota o resultado aqui, ó. 24 dividido por 8, 3. Quanto é 24 dividido por 6? 4. 4 vezes 6, 24. Pronto. Já fizemos a divisão. O resultado dessa divisão vai multiplicar em cima. 3 vezes 5, 15. Já botamos o sinal de menos, ó, já está lá. 4 vezes 5, 20. Então, quanto é que vai dar essa conta? Repete o denominador. Menos 15 mais 20 vai dar quanto? Eu tenho 20 e vou subtrair 15. Ou seja, eu tenho um débito, né? Estou devendo R$15 e vou pagar 20. Se você está devendo 15 vai pagar 20, vai ficar com um crédito de R$5. Então, o resultado é 5,24 avos. Lembraram direitinho? Então, essa ficou a nossa primeira conta. Demorou um pouquinho, como eu falei, dá trabalho, porque nós fizemos aqui o MMC, fizemos através dos múltiplos, dos denominadores, e fizemos também utilizando o quê? A decomposição em fatores primos. E lembramos também o que é número primo. Na próxima aula, nós vamos continuar com os exercícios, tá? E vamos fazer um pouquinho mais rápido, porque já lembramos isso aí. Então, o resultado da nossa primeira conta aqui deu 5,24 avos, tá? Então, eu peço para vocês continuarem esses exercícios. Vocês podem fazer o restante, tá? Tem aqui com o número decimal, tem mais com fração. E na próxima aula, que vamos fazer a segunda parte desses exercícios, aí vocês vão ter a chance de conferir. Mas não deixe de fazer. Matemática é importante você treinar, você fazer seus exercícios. É fazendo os exercícios que você vai aprender melhor. É onde você vai ver as suas dificuldades. E quando você começar a acertar, é que você já resolveu as suas dificuldades, todas as suas dúvidas, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer os exercícios. Eu espero vocês na próxima aula, ok? Tchau!